Você está com 52 anos. E ao olhar para o retrovisor da vida, sente que uns bons 15 anos foram pro ralo. 15 anos presos num casamento que já era velório faz tempo. 15 anos sugados por um trampo que esgotava suas energias. 15 anos dizendo, depois eu faço, para aquela pessoa que você sempre quis ser. E agora, na flor dos 52, você se encara no espelho e se pergunta, ainda dá tempo de virar o jogo? Essa dúvida, essa praga que te assombra no meio da noite. Será que ainda dá para resgatar o tempo perdido? A renomada psicóloga Marianne Rojas Estapé dedicou 12 anos estudando justamente isso. Não essa conversa mole de nunca é tarde, mas a neurociência por trás daquela sensação de e se eu tivesse feito diferente? E as descobertas dela vão te fazer enxergar de um jeito totalmente novo esses anos que você considera perdidos. Porque a real é essa. Você não perdeu nada. A parada é que você acredita que perdeu. E essa crença te mantém amarrada na única coisa que a gente nunca consegue trazer de volta. O presente. Então, se você tá na casa dos 40, 50, 60, ou qualquer idade em que bate aquela bad ao olhar para trás, fica aqui comigo. Porque nos próximos minutos, eu não vou te entregar autoajuda fajuta. Eu vou te mostrar o protocolo neuropsicológico que a Marianne usa para reprogramar a forma como seu cérebro interpreta o passado e como construir, a partir de agora, a vida que você achava que já era tarde demais para ter. Deixa eu te apresentar a Ana. 52 anos, divorciada há 3. Passou 25 anos como assistente administrativa numa firma que a tratava como um bibelô esquecido na estante. Quando ela sentou na frente da Marianne, foi direto ao ponto. Doutora, preciso te fazer uma pergunta. Quero a verdade nua e crua, sem rodeios. Por favor. A Marianne concordou com a cabeça. Eu joguei a minha vida fora? A Ana não derramou uma lágrima sequer ao fazer essa pergunta. Ela já tinha passado da fase do choro compulsivo, estava na fase da aceitação conformada, e isso é muito pior. Casei com 27, continuou a Ana, com um cara que, lá no fundo, eu sabia que não era pra mim. Mas minhas amigas estavam todas casando. Minha mãe me botava pilha. Eu tinha pavor de ficar sozinha. Passei 25 anos nesse casamento. 25 anos dormindo ao lado de um estranho. 25 anos fazendo de conta que estava tudo às mil maravilhas. E sabe o que é o mais tenso? Eu tinha consciência disso. Lá pelo 3º ano de casório, eu já tinha sacado que tinha feito uma escolha furada. Mas continuei. Continuei porque já tinha investido tanto tempo. Porque me separar seria assumir o fiasco. Porque sei lá, apenas continuei. E o trabalho, ai, meu Deus, o trabalho, detestava. Odiava cada minuto. Mas era uma zona de conforto, né? Salário pingando na conta, benefícios. E eu sempre dizia, depois eu vou fazer o que me realiza. Depois eu volto a tocar piano. Depois eu abro aquela lojinha de artesanato que sempre foi meu sonho. Só que o depois nunca pintou, e agora tô aqui, com 52, divorciada, solitária, presa no mesmo emprego que me dá nozes, e olho pra trás e vejo 25 anos, 25 anos escorridos pelos dedos. Ela olhou fixamente pra Marianne. É isso. Pergunta sincera. Desperdicei a minha existência? A Marianne fez um breve silêncio, e aí soltou uma pergunta que a Ana não esperava nem um pouco. Ana, você consegue resgatar alguma lembrança boa desses 25 anos? Lembrança boa? A Ana soltou uma risada sem alegria. Doutora, eu acabei de te confessar que joguei um quarto de século da minha vida no lixo. Eu estou ciente do que você me disse, mas não foi isso que eu te perguntei. Eu quero saber se você consegue se lembrar de algo de bom. Qualquer coisinha. Não precisa ser nada grandioso. A Ana ia responder que não.
Não tinha nada de bom para lembrar. Mas aí, minha afilhada. Ela falou quase sussurrando. A Sofia, filha da minha irmã. Ela sempre passava as férias comigo. E a gente bordava juntas. Eu ensinava. Ela amava. Hoje ela é estilista por causa disso. E tem a dona Zilda, minha vizinha, 80 e tantos anos, viúva. Eu levava a janta para ela toda sexta-feira. A gente botava o papo em dia por horas. Ela faleceu ano passado, no enterro. O filho dela me deu um abraço apertado e disse que eu tinha sido a única amiga de verdade que ela teve nos últimos anos. E tem aquele projeto na empresa. Lá em 2018, eu descobri um esquema podre. Podia ter ficado na minha, mas eu não deixei barato. Salvei a aposentadoria de uns 200 funcionários. Ninguém nunca soube que fui eu. Mas eu sei. Ela parou de falar. Ficou encarando as próprias mãos. Só que isso não muda o fato de que eu joguei. Ana. A Marian interrompeu com doçura. Deixa eu te explicar o que o seu cérebro está aprontando. E por que você precisa entender isso urgentemente se quiser ter uma chance de aproveitar os próximos 20, 30, 40 anos que a vida te reserva. E foi aí que a Marian compartilhou algo que mudou drasticamente a forma como a Ana enxergava a própria história. O seu cérebro. Disse a Marian. Tem uma parada chamada efeito negativo. É um mecanismo de sobrevivência ancestral. Nossos antepassados que davam mais importância às ameaças, aos perrengues, aos riscos, sobreviviam. Aqueles que só lembravam das coisas boas não duravam muito. Então, o seu cérebro está programado, neurologicamente programado, para dar 5 vezes mais peso para as experiências ruins do que para as boas. Não é uma escolha consciente sua? É a forma como o seu cérebro funciona. Quando você olha para trás e vê 25 anos jogados no lixo, você não está enxergando a realidade. Você está vendo a versão distorcida que o seu cérebro, turbinado pelo efeito negativo, está te mostrando. Aqueles momentos com a Sofia, com a dona Zilda, aquela atitude corajosa no trabalho, tudo isso aconteceu de verdade. Só que o seu cérebro automaticamente minimiza tudo isso, porque não representa ameaça, não aciona o sistema de alerta. Então, aqui vai a primeira verdade que pode soar bem dura. Você não jogou a sua vida fora. Você viveu uma vida humana, cheia de imperfeições, com escolhas que faziam sentido naquele momento, e com alguns arrependimentos inevitáveis, exatamente como todo mundo. A Ana ficou calada por um tempo, até que disse: Mas, doutora, mesmo que você esteja certa, mesmo que eu esteja focando só no lado ruim, ainda assim, eu poderia ter feito diferente. Poderia ter saído do casamento antes, poderia ter virado a chave na minha carreira aos 30, aos 35, aos 40, mas não fiz. E agora tô aqui, com 52. A metade da vida já passou. E foi nesse momento que a Marian soltou a frase que mudou tudo. Ana, me responde uma coisa. Se você tivesse botado um ponto final no casamento aos 30, se tivesse trocado de profissão aos 35, você acha que hoje, aos 52, você estaria olhando para trás e pensando: nossa, que vida perfeita. Sem nenhum arrependimento? A Ana piscou algumas vezes. Eu não sei. Eu sei, respondeu a Marian. Você estaria remoendo outros arrependimentos, porque o problema não são as escolhas que você fez. O problema é a forma como o seu cérebro processa essas escolhas. Qualquer escolha. Se você tivesse terminado o casamento cedo e vivesse sozinha, hoje você estaria se culpando por não ter insistido mais. Se você tivesse largado o emprego para virar artista e não tivesse ganhado dinheiro com isso, hoje você estaria se martirizando por ter sido irresponsável. Quer saber o segredo mais valioso que eu descobri depois de anos de estudo?
O segredo que a indústria da autoajuda jamais vai te revelar. Você nunca, jamais vai ter uma vida sem arrependimentos. Nunca. Porque cada escolha é uma porta que você abre e umas 10 que você fecha. E o seu cérebro, viciado no efeito negativo, sempre vai prestar atenção nas portas que ficaram trancadas. Então, a grande questão não é: como faço para resgatar os anos perdidos? A pergunta que não quer calar é: como garantir que os próximos anos não sigam o mesmo rumo ao esquecimento? E a resposta? Marian se inclinou para a frente, como quem revela um segredo. A resposta é: você parar de se torturar com o que passou. Ana soltou uma risada amarga, sem nenhuma faísca de alegria. Isso é papo furado de coach. Esqueça o passado, viva o agora. Isso não cola quando a ferida do passado está sangrando todo santo dia. Você tem toda a razão. Marian concordou. É conversa mole quando te mandam simplesmente esquecer, sem te dar o mapa da mina, sem te mostrar as ferramentas da neuropsicologia para reprogramar esse seu cérebro teimoso. Mas relaxa, eu não vou te dar um conselho vago. Eu vou te guiar, passo a passo, pelo protocolo que eu uso com cada paciente que chega aqui carregando essa mesma cruz. E foi aí que Marian apresentou para Ana o tal do protocolo dos 90 dias. Não se trata de autoajuda fajuta, nem de pensamento positivo forçado. É reprogramação neural pura, baseada na neuroplasticidade, na forma como o cérebro cria e fortalece padrões. Ana, presta atenção. Nosso cérebro é uma máquina incrível, com 86 bilhões de neurônios. E eles se conectam formando caminhos. Quando você pensa, joguei a minha vida fora, você está acendendo um padrão neural específico. E quanto mais você repete essa ladainha, mais forte esse padrão fica. É tipo uma trilha no meio do mato. Quanto mais gente passa por ela, mais larga e fácil de seguir ela se torna. Eventualmente, vira o único caminho que você enxerga. Então, agora, quando você pensa no passado, seu cérebro automaticamente liga o modo vida desperdiçada. Não porque seja verdade, mas porque esse é o atalho mais batido, o caminho mais conhecido. E aqui vem a parte crucial. Você não pode simplesmente ignorar essa trilha. Não funciona assim. Tentar não pensar em algo só faz você pensar mais naquilo. Mas o que você pode fazer é abrir uma nova picada e caminhar por ela tantas vezes até que ela se torne mais larga e convidativa que a antiga. Isso é neuroplasticidade na prática e leva uns 90 dias de dedicação constante. Ana ouvia tudo, cética, mas com uma pontinha de esperança acesa. Então, se liga no protocolo. Marian continuou. Todo dia, durante 90 dias, você vai cumprir 3 tarefas. 3 coisas bem específicas, sem choro nem vela. Primeiro, o diário da gratidão turbinado. Todo dia, antes de cair no sono, você vai escrever 3 provas reais de que você não jogou a sua vida no lixo. Sem generalidades. Tem que ser detalhado. Não vale escrever: fui uma boa tia pro meu sobrinho. Tem que ser tipo: ensinei o Pedrinho a fazer brigadeiro hoje e ele disse que foi o melhor dia da semana dele. A riqueza de detalhes aciona outras áreas do cérebro. Cria uma memória emocional mais forte. Segundo, a regra dos 10 minutos mágicos. Todo dia, você vai investir 10 minutos, fazendo algo que te aproxime da vida que você deseja ter daqui para frente. Não da vida que você acha que perdeu, mas da vida que você sonha em ter nos próximos 20 e 30 anos. Se você quer voltar a pintar, pinte por 10 minutos. Se você quer dar um rumo novo para sua carreira, estude por 10 minutos. Se você quer ter amigos de verdade, ligue para alguém por 10 minutos. 10 minutos parece mixaria, mas é de propósito. Seu cérebro não oferece resistência a 10 minutos. E depois de 90 dias de 10 minutos por dia, você terá dedicado 15 horas à sua nova vida. 15 horas a mais do que você tinha antes. E terceiro, o pulo do gato. Toda vez que o pensamento desperdicei a minha vida invadir a sua mente,
e vai invadir, porque o padrão antigo não some de uma hora para outra. Você vai praticar o exercício do advogado do diabo. Você vai imaginar que está num tribunal, e o pensamento "desperdicei a minha vida" é a acusação. Agora você, como advogada de defesa, tem que apresentar provas que desmintam essa acusação. Não é para convencer ninguém. É para ligar o padrão neural alternativo, para trilhar o caminho novo, para torná-lo mais largo e familiar a cada dia. Ana rabiscava tudo num bloco de notas. E doutora, essa parada realmente funciona? Já viu isso acontecer com alguém? Marian abriu um sorriso acolhedor. Deixa eu te contar a história da Jandira. A Jandira chegou no meu consultório com 61 anos. 61. Viúva há 5. Aposentada há 3. E absolutamente convencida de que tinha jogado a vida dela no lixo. Ela tinha sido professora, 38 anos lecionando. E agora, aposentada, sozinha, achava que tinha desperdiçado quase 4 décadas fazendo algo que não valia a pena, que seus ex-alunos nem se lembravam dela, que ela nunca tinha feito a diferença de verdade. Comecei o protocolo com ela. No começo ela resistiu, mas depois se entregou de corpo e alma. Todo dia, as 3 tarefas. Quer saber o que aconteceu? Nas 2 primeiras semanas, nada. Ela fazia os exercícios, mas não sentia nenhuma mudança. Super normal. Neuroplasticidade leva tempo. Na 3ª semana, ela me ligou, chocada. Doutora, aconteceu uma coisa bizarra. Fui no sacolão e um cara, uns 30 e poucos anos, me reconheceu. Tinha sido meu aluno há 20 anos. E ele me disse que eu tinha mudado a vida dele. Que eu tinha sido a primeira pessoa a acreditar que ele era inteligente. Ele é médico hoje em dia. Coincidência? Talvez? Mas na 5ª semana, outro ex-aluno. Dessa vez, uma mulher, uns 40 anos, dona de uma padaria. Mesma história. Na 10ª semana, a Jandira começou a receber mensagens no Facebook. Ex-alunos que ela nem lembrava mais. Todos falando a mesma coisa. Que ela tinha feito a diferença. Que ela tinha sido importante. Sabe o que estava rolando? O cérebro da Jandira estava se transformando. E quando o seu cérebro muda, você começa a enxergar coisas que sempre estiveram ali, mas que você não conseguia ver, porque o padrão antigo te cegava. Hoje, 2 anos depois, a Jandira está com 63, e ela não acha que desperdiçou a vida dela. Ela criou um grupo de ex-professores aposentados. Eles se encontram toda semana para compartilhar histórias de alunos que marcaram o mundo. Ela está escrevendo um livro sobre os 38 anos de carreira. E quando eu pergunto se ela se arrepende de alguma coisa, ela me responde: me arrependo de ter demorado 61 anos para perceber que a minha vida sempre teve sentido. Mas não dá para mudar isso. Só posso viver intensamente os anos que me restam. Ana marejava os olhos. Então, doutora, você está me dizendo que ainda dá tempo de ser feliz? Ana, escuta bem o que eu vou te falar. E guarda isso no fundo do seu coração. Enquanto você estiver respirando, nunca é tarde demais. Mas não daquele jeito clichê que o povo fala. É muito mais profundo que isso. Não é tarde porque o seu cérebro é uma massinha. Se transforma, se adapta, até o último suspiro. Aos 50, aos 60, aos 80. Você pode criar caminhos neurais novos. Pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua história. Não é tarde porque os próximos 30 anos da sua vida são tão importantes quanto os 52 que já ficaram para trás. A única diferença é que nesses você pode meter a mão. Naqueles não. E não é tarde porque... E essa é a cereja do bolo. A sensação de tempo perdido não tem a ver com o tempo que você realmente perdeu. Tem a ver com o tempo que você ainda está perdendo agora, neste exato momento, remoendo o passado. Se você passar os próximos 10 anos se lamentando pelos 25 que desperdiçou, aí sim você vai ter jogado algo fora. Mas se você usar esse momento, essa dor,
como combustível para construir uma vida incrível daqui para frente, então você transforma esses 25 anos de desperdício em 25 anos de lição. E lição nunca é desperdício. A Ana saiu do consultório naquele dia, com os olhos vermelhos, mas o rosto diferente, como se algo tivesse mudado, não externamente, mas na forma como ela carregava o peso dos anos. 6 meses depois, ela mandou uma mensagem para Marian. Doutora, não vai acreditar. Pedi demissão, depois de 25 anos. Abri um pequeno ateliê de arte. Dou aulas para adultos que, como eu, acham que é tarde demais para começar algo novo. São só 6 alunos. Ganho menos de 1/3 do que ganhava. Mas acordo todo dia. E não odeio minha vida. Isso é novo para mim. E é tudo. E então ela escreveu algo que Marian usa até hoje em suas palestras. Eu não recuperei os 25 anos que perdi, mas ganhei o resto da minha vida de volta. E descobri que isso é infinitamente mais valioso. Olha, se você está ouvindo isso e está sentindo aquela dor familiar no peito, aquela voz que diz: você desperdiçou tantos anos. Eu preciso que você entenda algo. Essa voz não está te protegendo, está te aprisionando. Ela não está te fazendo mais consciente, está te fazendo mais paralisada. E o pior de tudo, ela está desperdiçando o único tempo que você realmente tem controle sobre o agora. Marian fez estudos com mais de 2.000 pacientes que relatavam sensação de tempo perdido. Sabe qual foi o resultado mais consistente? As pessoas que passavam mais tempo lamentando o passado tinham menos satisfação no presente. Óbvio. Você pode pensar. Mas aqui está o detalhe importante. Elas também realizavam menos no futuro, porque cérebros focados em lamentar não têm energia para criar. Cérebros presos no passado não conseguem imaginar futuros diferentes. Então aqui está a verdade nua e crua que a Marian revelou depois de anos de pesquisa. Você não pode recuperar anos perdidos, porque eles nunca foram perdidos. Eles foram vividos, com acertos, erros, aprendizados, dores, alegrias, exatamente como deveria ser. Mas você pode, a partir de agora, parar de perder os anos que ainda tem. E isso começa com uma decisão. Uma decisão que parece simples, mas é a mais difícil que você vai fazer. A decisão de soltar. Soltar a narrativa de vítima do tempo. Soltar a fantasia de que sua vida seria perfeita se você tivesse feito diferente. Soltar a crença de que você está atrasada demais para alcançar algo que importa. E escolher. Escolher conscientemente como você vai usar os próximos dias, meses, anos. Agora, eu preciso te dar um aviso. Um aviso que Marian sempre dá para seus pacientes. Se você implementar o protocolo dos 90 dias, suas pessoas mais próximas vão notar. E algumas vão resistir. Sabe por quê? Porque quando você muda, você inconscientemente convida as pessoas ao seu redor a mudarem também. E nem todo mundo quer mudar. Se você tem amigas que também vivem reclamando dos anos perdidos, quando você parar de reclamar e começar a agir, pode ser incômodo para elas, porque sua mudança espelha a escolha delas de não mudar. Não estou dizendo para abandonar ninguém, estou dizendo para você estar preparada. Mudança genuína sempre incomoda. Sempre. E se você valoriza de verdade esse conteúdo, se ele tocou em algo real para você, o Super Thanks é a forma de você ajudar esse canal a continuar trazendo informações baseadas em neurociência, não em motivação barata. É no ícone com o coração abaixo do vídeo. Qualquer valor faz diferença. E me mostra que esse tipo de conteúdo profundo vale a pena. E olha, deixa eu te dar os 3 passos práticos para começar hoje. Agora. Não amanhã. Hoje. Primeiro. Pare de contar a história de como você desperdiçou sua vida. Para de contar para amigos,
para a família, para você mesma. Toda vez que você conta essa história, você reforça o padrão neural. Você torna o caminho mais largo. Conscientemente escolha parar. Segundo, faça a primeira entrada da lista de evidências. Agora, antes de dormir hoje, escreva 3 coisas específicas, concretas, que provam que sua vida não foi um desperdício. Não generalidades, detalhes, nomes, datas, emoções. Terceiro, decida o que serão seus 10 minutos diários. Que única coisa, se você fizesse por 10 minutos todo dia durante 90 dias, te aproximaria da vida que você quer daqui para frente, não do que você acha que perdeu, do que você quer construir. E faça hoje, 10 minutos. Só hoje. Não pensa nos próximos 89 dias. Só hoje. Seu cérebro lida melhor assim, porque aqui está o segredo que Marian descobriu e que muda tudo. Você não recupera anos perdidos olhando para trás. Você recupera vivendo tão plenamente agora que, quando olhar para trás daqui 10 anos, não terá do que se arrepender. E isso é absolutamente possível. Para qualquer pessoa, em qualquer idade. Começando hoje, a única pergunta que importa não é quantos anos você perdeu, é o que você vai fazer com os anos que ainda tem. E a resposta para essa pergunta, só você pode dar. Agora me conta nos comentários. Qual foi o primeiro pensamento que veio quando você leu o título desse vídeo? Quantos anos você sente que perdeu? Não precisa dar detalhes, só o número. Porque quando você coloca no papel, quando você compartilha, você tira o poder que esse pensamento tem sobre você. E talvez, só talvez, ao ver os comentários de outras pessoas, você perceba o que Marian percebeu. Todo mundo sente que perdeu tempo. Todo mundo tem arrependimentos. Você não está sozinha, e isso, por si só, já é um começo. Mas deixa eu te contar uma última história, porque preciso que você entenda algo que a Marian descobriu e que muda tudo sobre como vemos o tempo. Roberto, 68 anos, aposentado, viúvo há 10. Ele nunca procurou terapia, nunca foi o tipo. Mas uma filha insistiu, e ele foi, de má vontade, só para ela parar de encher. Sentou no consultório de Marian com os braços cruzados, postura defensiva. Olhar de quem não quer estar ali, Marian perguntou o de sempre: "Por que você está aqui?" E Roberto soltou algo que Marian nunca tinha escutado com tanta clareza. "Doutora, eu tenho 68 anos. E olho para trás e vejo que cometi 0 erros. Fiz tudo certo. Casei com a mulher certa. Trabalhei no emprego certo. Criei meus filhos direito. Fiz tudo como deveria." Marian esperou. E sabe o resultado? Estou vazio. Completamente vazio. Nunca arrisquei nada. Nunca tentei nada diferente. Nunca vivi. Doutora, só executei um roteiro que alguém escreveu para mim. E agora tenho 68. E percebo que passei 68 anos com medo de errar. E no processo, desperdicei tudo. Ele não estava chorando, mas deveria. Porque essa dor, essa era mais profunda que qualquer arrependimento por erro cometido. Era arrependimento por nunca ter errado. E Marian disse algo que mudou a vida dele. Roberto, deixa eu te contar a diferença entre 2 tipos de arrependimento, porque entender isso pode salvar os próximos 20 anos da sua vida. Existe o arrependimento da ação, as coisas que você fez e desejaria nunca ter feito. E existe o arrependimento da omissão, as coisas que você não fez e desejaria ter feito. Pesquisas mostram que quando somos jovens, nos arrependemos mais da ação. Aquele relacionamento tóxico em que nos metemos, aquele emprego que largamos por impulso, aquela briga que começamos. Mas, a partir dos 40, 50 anos, o arrependimento que domina é o da omissão.
A viagem que não fizemos. O curso que não começamos. A pessoa para quem nunca dissemos eu te amo. Os riscos que nunca tomamos. Sabe por quê? Porque o erro da ação, pelo menos, te dá memórias, experiências, aprendizados, histórias para contar. Mas o erro da omissão te dá só vazio, a sensação fantasma de vidas que você poderia ter vivido, mas não viveu. E o Ricardo, você está sentado aqui aos 68, dizendo que fez tudo certo, e está vazio, não porque fez algo errado, mas porque nunca se permitiu fazer nada que pudesse dar errado. Ricardo ficou em silêncio. Então, com a voz baixa: então, eu realmente desperdicei tudo? Não, a Marian disse com firmeza. Você ainda tem tempo, muito tempo. Mas só se você entender uma coisa crucial. A partir de agora, de hoje, você tem uma escolha. Você pode passar os próximos 10, 15, 20 anos que tem, lamentando os 68 que já passaram, ou pode começar, agora, a viver do jeito que você nunca se permitiu viver antes. Mas, Ricardo, você tem uma vantagem enorme, que pessoas mais novas não têm. Ricardo olhou cético. Que vantagem? Você não tem mais nada a perder. Aos 68, depois de uma vida inteira se protegendo de erros, você finalmente está livre para arriscar. Porque a pior coisa que pode acontecer já aconteceu. Você chegou ao fim de uma vida segura e percebeu que segurança não é o mesmo que felicidade. Então agora você pode tentar tudo o que nunca tentou. E se der errado, e daí? Você vai morrer um dia de qualquer jeito. Todos nós vamos. A única pergunta é: você vai morrer tendo vivido? Ou vai morrer tendo apenas existido com segurança? 6 meses depois, Ricardo mandou uma foto para Marian. Ele numa praia no Nordeste, sorrindo, bronzeado, ao lado de uma mulher da idade dele. A mensagem dizia: vendi a casa, comprei um apartamento pequeno na praia, conheci a Teresa. Ela é viúva também. A gente anda de bicicleta todo dia. Eu nunca aprendi a nadar. Aos 68, decidi aprender. Levo bomba todo dia. Mas estou aprendendo. E doutora, eu estou vivo. Pela primeira vez em 68 anos, eu estou realmente vivo. Marian guardou essa foto e mostra para todo paciente que chega, dizendo que é tarde demais. Porque a verdade mais brutal e mais libertadora sobre tempo perdido é essa: enquanto você tiver um dia pela frente, você tem tempo suficiente para começar a viver do jeito que realmente importa. O problema nunca foi o tempo que você perdeu. O problema sempre foi a crença de que perder tempo no passado significa que você não pode ganhar tempo no futuro. Mas isso é mentira. Uma mentira que seu cérebro, com efeito negativo, conta para te manter segura, para te manter pequena, para te manter na zona de conforto. E Marian sempre termina suas sessões com a mesma pergunta. A pergunta que ela fez para Helena, para Ana, para Ricardo, e que eu vou fazer para você agora. Se você tivesse que morrer hoje à noite, se hoje fosse seu último dia, o que você mais lamentaria? E não é sobre o passado, é sobre o presente. O que você está adiando agora, neste momento. E se você morresse hoje, você se arrependeria de não ter feito? E aqui está a segunda parte da pergunta, a mais importante. Por que você está esperando? O que exatamente está esperando acontecer? Para você finalmente se permitir viver plenamente? Permissão de alguém? Essa pessoa nunca vai dar. O momento perfeito? Ele não existe. Coragem que vai magicamente aparecer? Coragem não aparece. Você cria coragem agindo com medo.
Certeza de que vai dar certo? Você nunca vai ter. Nunca. Então o que sobra? O que realmente sobra? Quando você tira todas as desculpas, todos os medos, toda a procrastinação, sobra você e a escolha de começar, hoje, agora, com o que você tem, de onde você está. Não perfeitamente, não com garantias, não quando tiver tudo resolvido, mas começar. Simplesmente começar. Porque Marian descobriu em 12 anos de pesquisa que o maior arrependimento das pessoas no fim da vida não é ter errado, é não ter tentado. E a maior tragédia não é olhar para trás e ver anos perdidos, é olhar para a frente e perceber que você vai continuar perdendo anos, porque tem medo de viver os que restam. Você tem 40, 50, 60, 70, não importa. O que importa é, você ainda está aqui, ainda está viva, ainda tem escolha. E essa escolha, essa decisão de parar de lamentar e começar a viver, ela não precisa ser grande, não precisa ser dramática. Pode ser 10 minutos. 10 minutos hoje, fazendo algo que aproxima você de quem você quer ser, não de quem você acha que deveria ter sido, de quem você quer ser nos anos que ainda tem. E amanhã, mais 10 minutos. E depois, mais 10. E em 90 dias, você terá 15 horas de uma vida nova. Em 1 ano, terá 60 horas. Em 5 anos, terá 300 horas, investidas em ser quem você sempre quis ser. Isso não recupera o passado, mas cria um futuro que, quando você olhar para trás, daqui a alguns anos, você não vai lamentar. Você vai celebrar. Então fica a última pergunta. A que só você pode responder. Daqui 10 anos, quando você olhar para trás, para este exato momento, para este vídeo, para este dia, você vai lembrar como o dia que tudo mudou? Ou como mais um dia que você deixou passar, enquanto lamentava os que já passaram? Só você decide. Mas decida rápido. Porque enquanto você está decidindo, o tempo está passando. E esse você realmente não recupera.